Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje domingo, o dia do Senhor, o dia de irmos à casa do Senhor, de louvarmos o Senhor e começarmos a nossa semana junto com o Senhor, caminhando com o Senhor. E o nosso evangelho de hoje, nesse dia do Senhor, no domingo do Senhor, é o evangelho de Lucas, de 1 a 13. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-los e lhe disse: o que é isso que ouço dizer de você? Preste conta de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou: meu senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Trabalhar na terra? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa quando eu for afastado da administração. Chamou um por um os devedores de seu senhor e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Disse-lhe então: pegue sua conta, sente-se logo e escreva 50. Depois disse ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: pegue o recibo e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza, pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. E eu lhes digo: façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Quem é injusto no pouco é injusto também no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis com o dinheiro da injustiça, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se não forem fiéis nas coisas dos outros, quem lhes confiará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é um evangelho que eu particularmente gosto. E eu costumo falar até na minha casa, assim, aquele que é fiel no pouco é também fiel no muito. Se eu não sou fiel no pouco, como o Senhor vai me confiar o que é muito? Se eu não consigo administrar aquilo que é pouco, como eu vou conseguir administrar o muito? Não se consegue, o Senhor está dizendo que não nos consegue. E o Senhor também está nos fazendo uma diferenciação dos servos que não são da luz e os servos que são da luz. E aí ele vem nos chamar a atenção para essa situação, porque o Senhor vem nos dizer que os filhos das trevas, os filhos que não estão na luz, são muito mais fiéis no trato com seus semelhantes, no trato com a sua gente, do que os filhos da luz. Ora, isso é um chamado do Senhor para mim e para você. Isso é um puxão de orelha para mim e para você. Mas o Senhor não está nos dizendo que isso é bom, não. O Senhor está nos dando um critério de observarmos a situação, de nos policiarmos também para isso, de observarmos e sabermos que os filhos que não estão na luz, eles são muito mais fiéis no trato com o seu semelhante, com a sua gente, o Senhor vai dizer. Ele não vai falar do seu semelhante, ele vai dizer com a sua gente, ou seja, aqueles com os quais ele se relaciona, que ele faz trato, que ele é fiel com aquelas pessoas. Isso não quer dizer, o Evangelho não está nos dizendo que é com todos, não. O Evangelho vai estabelecer, ele vai dizer que ele é muito mais fiel com a sua gente, não é com todos. É com aqueles que ele se relaciona, com aqueles que são deles. Isso é um chamado de atenção também do Senhor. Que aí o Senhor vai nos mostrar também de forma bem clara como que se porta um administrador infiel. E nós não podemos achar que o Senhor está engrandecendo esse administrador infiel, não. Ele não está engrandecendo esse administrador infiel. Ao contrário, o Senhor está nos mostrando como age esse administrador que é infiel. E isso para nós é um ensinamento para mim e para você. É um ensinamento para observarmos como as coisas de Deus acontecem e como as coisas do mundo acontecem, para não nos deixarmos enganar.
E ele vai nos fechar, no Evangelho vai nos dar o ponto principal, que ele vai dizer que nós não conseguimos servir aos dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro. E aí ele nos mostra que toda essa trajetória do administrador infiel foi porque ele se dedicou a servir ao dinheiro e não a Deus. E por ele se dedicar a servir ao dinheiro é que ele se tornou infiel. E nessa infidelidade, o Senhor nos mostra, nos ensina como ele se porta. Ele chama aquelas pessoas e ele acorda com aquelas pessoas que ele estava administrando de forma incorreta, e ele acorda com aquelas pessoas para aquelas pessoas receberem ele quando ele for retirado dessa administração. Ora, o Senhor nos chama a atenção também. Quem é esse administrador? Em outra passagem, o Senhor nos diz assim: quem é esse administrador cruel e prudente e justo que o Senhor coloca à frente da sua casa? Aí o Senhor nos diz, é o evangelho que nós lemos na semana passada, é aquele que trata bem o seu semelhante, é aquele que não pensa, o meu Senhor vai demorar a voltar, e aí ele se põe a espancar o servo, a explorar o servo. Não, esse não é o administrador fiel e prudente que o Senhor colocou à frente dos seus negócios. O administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do seu negócio é aquele que assiste os seus na necessidade, é aquele que dá de comer a quem tem fome, é aquele que dá de vestir a quem está nu, é aquele que visita aquele que está enfermo. Esse é o administrador que o Senhor coloca à frente da sua casa. E ele vai nos dizer nesse evangelho que a esse homem o administrador confiou os seus bens, confiou para ele administrar, e ele resolveu administrar de forma imprudente, de forma injusta. E o Senhor chama, olha como são as coisas, né? O Senhor nos dá todas as coisas para administrar, mas os olhos do Senhor estão sobre nós, os olhos do Senhor e os olhos das pessoas também estão sobre nós. E alguém disse, aquele administrador falou para aquele senhor do administrador que ele não estava administrando bem os seus bens, porque o administrador diz a ele, né, o senhor dele diz a ele: o que é isso que eu ouço falar de ti? O que é isso que eu ouço falar de ti? Que tu não estás administrando bem os meus bens, me presta conta. Da mesma forma é esse Jesus, ele vem nos dizer hoje que ele deu para mim e para você bens para administrarmos. E nós precisamos administrar bem, porque o Senhor, em algum momento o Senhor vai nos chamar: me presta conta dos bens que eu te dei, como tu estás administrando. E o Senhor vai falar algo aqui que me salta aos olhos, porque ele vai dizer assim, o Senhor vai dizer para ele, né, que ele admirou a esperteza daquele homem, porque ele fez um acordo com todos aqueles que ele administrava, que tinham negócio com eles para acolhê-lo. Mas aí o Senhor fala, né, que ele fez tudo isso para que eles acolhessem ele na morada eterna. Mas será que eles conseguirão acolher ele na morada eterna? Porque quem nos acolhe na morada eterna? Só o Senhor nos acolhe na morada eterna. O Senhor vai nos chamar a essa atenção para administrarmos. Ele vai nos dizer muito mais. Nós não podemos usar como desculpa: olha, Senhor, eu não estou administrando bem os teus bens porque eu trabalho com isso aqui é errado. Não. Ao contrário, o Senhor vai nos dizer: se você não é fiel nas coisas que não são justas, mesmo na injustiça, nós precisamos ser fiel. Como vai ser fiel nas coisas justas? Quem vai te dar o que é justo? Se você não é fiel naquilo que não é seu, quem vai lhe dar o que é seu? E o Senhor está nos chamando essa atenção e está nos fazendo esse diferencial, que essas coisas acontecem quando nós deixamos de servir o Senhor para servir o dinheiro. Quando nós deixamos de servir o Senhor para servir o dinheiro, nós nos abraçamos às coisas do mundo. E essas coisas se tornam mais importantes na nossa vida. E aí nós passamos a ser justos, mesmo com aquele que nos estendem a mão, nós deixamos de ser justos, nós nos achamos no direito, né, de, digamos assim, passarmos a perna naquela pessoa. Aí a gente às vezes usa por desculpa, né? Olha, Senhor, você pode, eu posso até me colocar diante do Senhor, mas eu só fiz isso porque o que ele faz também não é correto. E o Senhor nos chama a atenção disso hoje. Quem serve a Deus não pode usar isso como desculpa. Quem serve a Deus, ele vai nos chamar a atenção para isso hoje.
A justiça, ela passa pelo certo e pelo errado. Eu não posso dizer assim para o Senhor, eu só vou ser justo nas coisas certas. Não, o Senhor nos chama de... Isso passa também pelo que é errado. Quem é justo no é certo, precisa ser justo também no que é errado. Porque se não for assim, quem vai te confiar o que é certo? Quem vai te confiar o que é teu? Se tu trabalha com aquilo que não é teu, tu precisa ser justo, não é teu, mas eu preciso administrar bem, porque se eu não administro bem o que não é meu, como é que eu vou administrar bem o que é meu? Não, o Senhor está nos dizendo isso, que não é dessa forma, que os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, precisam ter outra postura. A justiça, ela precisa passar pelo que é certo e pelo que não é certo. Ele não pode, ele não aceita, o Senhor não aceita usarmos como desculpa. Nós não fomos justos, nós não fomos bons, porque isso aqui também era mal. Não, o Senhor está nos dizendo que não. Que essas coisas acontecem quando nós servirmos o dinheiro e deixamos de servir ao Senhor. E aí o Senhor vai nos chamar uma atenção para nós nos policiarmos. Quando é que essas coisas começam a acontecer? Quando eu deixo de servir o Senhor, quando o Senhor deixa de fazer parte da minha vida. Ele vem nos chamar um ponto principal, que nós não podemos servir os dois. Ou nós servimos todas as coisas junto com o Senhor, ou nós não servimos nada com o Senhor. É isso que ele vem nos dizer, que isso precisa fazer parte da nossa vida. Esse servir ao Senhor, ele tem que estar em todos os âmbitos da minha vida. Ele tem que estar lá na minha casa, ele tem que estar lá no meu trabalho, ele tem que estar lá na minha roda de amigos, ele tem que estar lá na igreja onde eu participo, ele tem que estar na minha vida profissional, na minha vida de estudante, ele precisa estar em todas as partes. O Senhor, ele precisa estar em todas as partes. O serviço do Senhor, ele não se dá só num determinado local, ele se dá em todos os locais. E ele vem nos dizer que nós somos administradores dos bens dele. Em algum momento o Senhor vai nos pedir prestação de conta, né? E aí ele vai nos dizer, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como esse administrador infiel? Nós vamos chamar assim os nossos, aqueles com todas as que a gente conviveu, e fazer acordo? E será que esse acordo vai servir diante do Senhor? Não, não vai servir diante do Senhor. Mas o Senhor também vem nos chamar a atenção. Ele vem nos dizer, e é até uma promessa para mim e para você, aquele que é fiel no pouco também vai ser no muito. E aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai lhe confiar mais. Se eu sou fiel no pouco, o Senhor me confiará mais. Mas o Senhor me confiará. Se eu sou fiel aqui nesse R$1 que eu ganho, o Senhor vai nos confiar mais. Falando para você desse R$1, eu me lembro da partilha do dízimo também, né? Porque tudo o Senhor nos dá para administrarmos. O Senhor nos dá casa para administrarmos. O Senhor nos dá família para administrarmos. O Senhor nos dá trabalho para administrarmos. Mas de tudo o Senhor nos pedirá a prestação de conta. De tudo o Senhor espera um retorno nosso. Da mesma forma que Ele espera esse retorno nosso no dízimo, esse retorno nosso na oferta, esse retorno nosso na ajuda àquele que precisa, àquele que necessita, seja de uma palavra, seja de uma ajuda financeira, mas o Senhor, Ele nos pede essa ajuda. E o Senhor, Ele não aceita como desculpa falarmos para Ele, mas eu não tenho nada, ou o que eu tenho não é meu, não. Ele só nos pede uma coisa, que sejamos justos e fiel, que o administrador que serve ao Senhor, ele é justo e fiel. As coisas de Deus, ele não é justo e fiel às coisas do mundo, às riquezas do mundo, não. Essa justiça, essa fidelidade passa pelas coisas de Deus, por sermos de Deus, servirmos a Deus. E aí ele vai nos dar um ponto principal. Não adianta acharmos que podemos servir ao dinheiro e servirmos a Deus. Ele vai nos dizer que não se pode. Quando se tem dois senhores, ou você vai servir um, ou você vai servir outro. Então hoje eu tenho que guardar no meu coração, e você tem que guardar no seu coração, nesse domingo do Senhor, domingos que vamos à casa do Senhor, pedirmos do Senhor para sermos esse administrador fiel, esse administrador justo, esse administrador que vai administrar bem os bens do Senhor, que vai ser fiel no pouco. Mesmo que eu perca tudo, o Senhor me chama a ser fiel, para que Ele possa me confiar mais.